Pronto. Nossa, tá mesmo. Bom dia, pessoal. Feliz sábado. Mais uma vez nós estamos aqui para transmitir para vocês essa Escola Sabatina Jovem online. E já vou reforçando aí o pedido que a gente faz todo sábado aqui para vocês, que é as pessoas interagirem. Vocês podem participar aqui nos comentários da página aqui do Facebook, Jovem Adventista Três Pontas. E se você quiser também participar com a gente ao vivo, você tem essa oportunidade, tá bom? É só você entrar em contato comigo via WhatsApp ou aí mesmo na página, nos comentários, que eu coloco a sua câmera do seu celular aqui ao vivo para participar com a gente, tá? O assunto da lição dessa semana traz o título Interior e Exterior. Achei um título bem interessante, um assunto bem amplo para a gente discorrer aí, discutir, né, e aprender juntos, porque nós enriquecemos a nossa espiritualidade, a nossa fé com opiniões também. Então você fique à vontade para participar da lição desse sábado que nós estudamos aí durante a semana. Mas como de costume, eu quero convidar vocês também para fazer uma oração e pedir aí a capacitação e entendimento do Espírito Santo agora que a gente vai abrir a palavra de Deus e aprender dele, tá bom? Então fechemos nossos olhos e ore conosco. Querido Pai, amado Deus, muito obrigado mais uma vez pelo seu cuidado, muito obrigado por esse privilégio de dar a sua palavra, principalmente nesse teu santo dia. Nós te pedimos agora, Senhor, o entendimento vindo dos céus através do Espírito Santo, para que a gente possa aqui compreender aquilo que você quer nos dizer e aquilo que for de melhor a gente aplique na nossa vida diária. Com a ajuda do Espírito Santo, que nós possamos também levar essa mensagem adiante e edificar essas pessoas que estão acompanhando aqui, Senhor, esse estudo através dessa live pela internet. Abençoe a todos nós, em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém. Ok, parte de sábado, a busca por autenticidade. Esse título aqui já chama muita atenção pelo seguinte: o fato de uma coisa ser autêntica, aquele documento que é autêntico, ele tem que ser original, tem que ser verdadeiro, não pode ser uma cópia pirata, fajuta, né? E a lição começa falando aqui algo bem interessante que diz o seguinte: a falsidade pode ser descrita sob diferentes termos. Ser fingido, por exemplo, é algo imperdoável entre adolescentes e jovens em algumas culturas. Durante o estabelecimento e desenvolvimento das relações sociais, comprometer padrões de autenticidade é praticamente um pecado. No entanto, existe uma linha tênue entre os que tentam ser autênticos e os que realmente são verdadeiros. Também há aqueles que estão tentando se encontrar. Para complementar aí, abre aspas, ou melhor, depois das aspas, né? No passado, em algumas culturas, os jovens costumavam tingir o cabelo em cores brilhantes. A novidade tinha o objetivo de chocar as pessoas. Os que aderiram à moda eram considerados diferentes do padrão da sociedade, mas eles se uniam para impor sua identidade e, assim, acabavam influenciando a cultura majoritária. Depois de algum tempo, as diferenças deixavam de existir e a capacidade de causar impacto nas pessoas desaparecia. Então, surgiu uma outra geração criando outra coisa que causasse impacto. No momento da história, a gente pode destacar aqui alguns movimentos interessantes, surgiram principalmente assim no meio jovem, né? Que o jovem manifestava a sua rebeldia, digamos assim, para conquistar espaço. Alguns exemplos que eu coloquei aqui, no caso, mais recentes, assim, que realmente se destacou mundialmente, foi um movimento ali que surgiu ali na década de 70, que foi o movimento hippie, né? Apesar dos hippies hoje estar bem modificado ali, o movimento hippie, mas foi um movimento que surgiu do meio jovem e que conquistou seu espaço. Conquistaram seu espaço, ganharam a atenção do mundo. Pode falar, Jim, fica à vontade. Acho que esse movimento aconteceu foi aqui, não foi? Cara, eu sei que
ele abrangeu mundialmente, assim, o hippie, ele, apesar de que eu não sei se tem esse nome no mundo inteiro, mas ele abrangeu ali boa parte do mundo, né? Foi uma filosofia, uma cultura e um estilo de vida que muita gente aderiu para Sim. conquistar o seu espaço de liberdade, né? Eles, no caso aí, no contexto da lição, eles buscaram a sua autenticidade. E depois também eu coloquei aqui, foi o movimento ali punk rock, né? Que teve a sua influência maior ali na década de 80, muita rebeldia, né, todos aqueles cabelos moicanos levantados para cima, né, com cores diferentes. E por último aí, essa questão bem mais modinha, foi o tal do movimento emo, né, que começou aí forte na primeira década de 2000 e graças a Deus acabou ali em 2007, 2008, né, que ninguém aguentava mais aquela modinha chata, né. Ô, Marcos, vou te cortar mais uma vez. Sim. Tudo que você falou até agora, se a gente for comparar com o texto, ele está falando somente do exterior, né? As pessoas buscando uma autenticidade, mas a autenticidade que elas buscam geralmente é uma autenticidade exterior, não? Também, no caso aí a lição vai falar bastante mais sobre isso nos dias Sim. prosseguintes, né? Mas Uhum. enfim, muito bem colocado, porque no caso aqui para baixo, na lição de sábado aí mesmo, já eu passo a palavra para vocês. Mas aí fala o seguinte: a pergunta é: o que é autêntico e verdadeiro? A sociedade secular, através da história, da filosofia, já tentou descobrir e responder onde está essa verdade que as pessoas tanto procuram. Outros já compararam e constataram culturas, gêneros, eras, histórias e até espécies para descobrir quem tem a verdade. E onde a ciência não mais consegue se aventurar, os ideólogos criam mundos imaginários e propuseram alternativas e variações hipotéticas da verdade, ou seja, aquelas pessoas que não conseguem explicar e não conseguem se encontrar, digamos assim, igual falou no começo da lição, ela tem que criar um mundo para ela. E esse tipo de movimento aqui que eu citei, né, só para complementar aqui o assunto que a gente está discutindo, foi exatamente isso, uma busca por autenticidade, e aquilo que eles não conseguiam compreender ou às vezes não aceitavam, tem que criar um mundo imaginário, tem que criar alternativas, né? Porque o ser humano tem essa necessidade no seu DNA, digamos assim. Mas dentro desse assunto, a busca por autenticidade, tudo que a gente está falando aqui, o que vocês separaram aí pra gente? Amanda e Edinho. Quer falar, mano? Não, pode falar. Então, como eu disse aí inicialmente, a gente tratou aqui boa parte dessa autenticidade exterior. A gente pode ver que como que você falou aí, esses movimentos, Aham. eles não, muitas vezes, eles não trazem algo que vai modificar o seu interior. Tipo, eles não trazem uma verdade absoluta. Tipo assim, ele traz algo que é do exterior, onde você vai mostrar, você vai chocar a pessoa através daquilo que você mostra, e não muitas vezes através daquilo que você é. E aí acontece essa mudança tão rápida, como você disse, modinha, porque é algo que não modifica totalmente a autenticidade interior da pessoa. Então, por isso são modinhas passageiras, porque é algo que molda somente o exterior. Se fosse algo que moldasse realmente o interior, talvez seriam processos que durariam por muito mais tempo. Como você disse, por exemplo, a comunidade hippie. Aquelas pessoas que realmente foram moldadas interiormente, eu acredito que muitas começaram na década de 80 e continuam até hoje. Mas a maioria das pessoas que foram moldadas apenas exteriormente, na próxima década elas já estavam seguindo outro grupo, que na próxima década já estava seguindo outro grupo, que talvez hoje já siga outro grupo. Então, eu acho que essa mudança é algo que tem que vir do interior. Então, quando você segue um movimento, quando você segue um grupo, você tem que modificar o seu interior primeiro. Então, trazendo para nós que buscamos a Deus,
nós que seguimos uma filosofia cristã, nós devemos não mudar somente o nosso exterior, mas é algo que tem que ser mudado interiormente. Isso que vai fazer diferença e isso que vai perdurar por muitos anos. Se a gente modificar somente o nosso exterior, talvez na próxima década a gente vai estar em outro grupo. A gente vai estar seguindo outro estilo. Eu acho que você foi muito bonzinho demais, Edinho. Você falou assim, na próxima década a pessoa já está totalmente modificada. Eu acredito que não chega nem década, né? Tem gente que é só um movimento pequeno ali. Todo mundo está fazendo, eu vou fazer. Isso. Aí depois chega ali, sei lá, o mês da frente já é outra tendência, a pessoa, não, isso daí já virou passado, né? Igual você citou esses movimentos. Mas eu acredito que quando você era criança, sei lá, 20 anos atrás, quando a pessoa fala, nossa, você é evangélico, eram poucas pessoas que se identificavam como evangélicos. Eu acredito que esse aí também é um movimento evangélico, ele cresceu muito, e hoje em dia é muito simples você encontrar um evangélico andando na rua, aí no Brasil. Mas antigamente era um ou outro. Eu lembro da minha infância, assim, eu tinha 1 ou 2 amigos que eram evangélicos no meio de toda a escola. Hoje, sei lá, uns 30%, 40% devem ser evangélicos. É, mais ou menos por aí. E interessante você citar isso, porque antes era visto até como uma coisa constrangedora, né? Você ser crente, carregar a Bíblia na rua, e aquela coisa toda, né? Hoje é considerado chique, né? Entre as crianças eram feito, como diz aí, o bullying, a chacota, né? Porque, demais. Nossa, com certeza, Edinho, você deve lembrar daquela musiquinha que a gente cantava na escola para espantar a crente, né? Eu não vou cantar aqui, mas era uma coisa real, porque a gente até não entendia também, né? E a gente tinha influência também de pessoas mais velhas, né? As pessoas acabam que praticava o bullying, a gente achava normal, né, praticar também, mas era uma coisa complicada, e eu via também, pelo que eu me lembro, tinha até um grande preconceito, porque na minha sala mesmo, tinha 2 alunos que eram evangélicos, crente, né, como o pessoal falava na época, e quando tinha certas aulas de religião, a professora pedia para ele sair, ficar lá no pátio. Hoje eu fico pensando, gente, que coisa, hein? Imagina um negócio desse hoje, né? Hoje em dia eu não consideraria mais isso. Sendo que se você for pensar, religião nada mais é do que tudo, né? Não só uma determinada crença, uma determinada religião, mas a religião seria desde o catolicismo, a parte evangélica, os que não acreditam, isso faria parte da religião. É justamente isso que você falou. E se a gente pensar também há 20 anos atrás, eu acredito que nós não imaginávamos participar desses grupos hoje. É verdade. Drauzio Varela, é verdade. É mais ou menos por aí. Então, a gente também faz parte desse movimento, a gente também buscou um tipo de autenticidade durante esse tempo. Mas a pergunta é, por que nós buscamos esses tipos de movimento? Muito boa sua pergunta, Amanda. Pode responder, Elaine ou Marcos. Vamos mandar um bom dia aí, Elaine. Bom dia, feliz sábado, seja muito bem-vinda. Bom dia. Nossa, graças a Deus sua conexão hoje tá melhor. Sábado passado tava ruim, né? Você tá até mais bonita, Elaine. Obrigada. Melhor. Olha só o que a conexão faz, hein? Se lá nos Estados Unidos tá pegando bem, aqui em Jundiaí tem que estar melhor ainda. Então, mas que bom. Elaine, você pegou o bonde andando aí, mas a gente está comentando aqui sobre a parte de sábado, que é a busca por autenticidade. E nós trazemos aqui para a roda de conversa, digamos assim, essa questão de o jovem, principalmente, buscar autenticidade em meios alternativos. Aí eu citei aqui o movimento hippie, o movimento punk rock, que surgiu na década de 80, e vários outros movimentos, né? Mas esse se destacou. E por último aí, eu acho que a gente teve mais
assim, de mais próximo foi o movimento emo, né? Então tudo isso foi uma maneira do jovem rebelde buscar uma certa autenticidade, buscar o seu espaço. E aí a Amanda colocou uma pergunta bem interessante aí na roda, ela quer a nossa participação. Repete a pergunta, Amanda, por favor. Por que nós sempre procuramos algum tipo de movimento para se encaixar? Muito boa essa pergunta, eu já falei demais, eu quero ouvir vocês e os meus acompanhantes aqui também, fica à vontade, tá? Por que Eu a gente acho busca que- movimentos? Eu acho que muitas vezes. Encaixar. Pode falar, Elaine. Eu acho que muitas vezes nós, as pessoas, buscam esses tipos de movimento para se sentirem abraçadas, aceitas. Talvez, aí a gente já entra um pouquinho na lição lá de domingo. Talvez as pessoas mostram o exterior, mas o interior está vazio. E talvez aquele movimento é uma forma dela se sentir inserida na sociedade, inserida no meio dos amigos. Então, eu acredito que seja para suprir alguma falta, alguma necessidade que ela tem ali. Exatamente o que eu penso. A gente comentou um pouquinho sobre isso. Eu Sim. até falei assim, o ser humano ele tem essa necessidade de se encaixar, de buscar alguma coisa que faça sentido na vida dele. Né? E você tendo autenticidade, se torna verdade para você. Que nem eu comentei a questão do documento. Você precisa de uma nota fiscal para apresentar ali para o seu chefe. Ela tem que ser autêntica. Né? O diploma ele tem que ser autêntico, provar que você realmente cursou aquela disciplina. Sim. Pode falar, Edinho. As pessoas, elas precisam de ser representadas. Muitas dessas. Não entendi muito bem, por favor, deixa mais claro. Igual eles falaram, as pessoas gostam de participar, estar inserido em um grupo, eu tô falando, elas gostam de ser representadas. De ter um líder? Não ter um líder, mas ter uma bandeira, sabe? Seria um rótulo, alguma coisa assim? Aquilo me representa. Isso, tipo, político A me representa, igreja tal me representa, tal grupo me representa, eu faço parte desse grupo, eu fiz parte disso. Entendi. Então, hoje também do feminismo que vem forte, algo também que as pessoas buscam, tipo... São vários movimentos, né, que a gente pode encontrar como representativo hoje em dia, né? E são sempre coisas assim que estão cheias de ideais, né? Sim. Ideias para se aplicar em um tipo de movimento ali, um grupo de pessoas que pensam igual, né? Tem o mesmo pensamento. Uhum. É isso daí mesmo, né? Mas aí a parte de sábado, então, nós nos resumimos então nessa questão, né? Buscar por autenticidade, e a autenticidade ela tem que ser verdadeira. Nós, como jovens adventistas, um movimento que prega a palavra, nós também temos que pregar e viver, né? Agora, na parte de domingo, se vocês não têm mais nada a declarar na parte de sábado, vamos passar aí para a parte de domingo, que é o capítulo 23 de Mateus. É isso mesmo? Deixa eu conferir aqui. É isso mesmo. Mateus 23, versículo 13 até o 30. Você que está acompanhando aí a nossa live agora, participe conosco aí nos comentários. E se você quiser participar aqui ao vivo, eu consigo colocar sua câmera, seu microfone do seu celular aqui com a gente, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários, ver se alguém está participando. Tem algumas pessoas assistindo. Por enquanto ninguém se manifestou, gente, mas fica à vontade para participar, tá bom? E vamos lá para a parte de domingo, então. A parte de domingo da lição de jovens, eu continuo dizendo que é muito importante, muito interessante, porque ela faz realmente uma exegese do texto-chave da semana. Mateus, capítulo 23. Pode abrir a Bíblia de vocês aí. Vocês já estão com a Bíblia aberta aí? Está afiado na agulha? Então tá. Mateus 23, versículo 13 até o 30. Pode ler pra gente, por favor? Vocês acompanham a leitura aí. Quem está com a Bíblia aberta em casa também,
acompanhe a leitura e participe conosco. Outra novidade que a gente tem aqui na nossa live é que se você comentar aí na página Jovem Adventista, onde está sendo transmitido, eu consigo colocar o seu comentário aqui na tela, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem algum comentário, tá aqui. A Elaine, quando ela mandou bom dia, eu posso colocar aqui na tela assim, ó. Tá vendo? Aí se você comentar lá na página, eu posso colocar o seu comentário aqui na tela também e a gente pode enriquecer as nossas opiniões aqui no assunto da lição, tá? Então fique à vontade aí para participar, seja ao vivo, seja nos comentários, participe com a gente. Pode ler? Mateus 23, no versículo 3 diz: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações. Por isso, sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filhos do inferno 2 vezes a mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, ficará obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o santuário que santificou o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cego, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jurou por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jurou por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas esses por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos de toda imundícia. Assim também, vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos. E dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Que leitura, não? Dentro dessa leitura aí, eu pedi para os meninos lerem aqui para ficar bem claro. Você viu que o tempo todo a gente viu ali a repetição de uma pequena advertência, ali, digamos assim. Qual que foi? Teve uma repetição ali de algumas palavras o tempo todo. A hipocrisia, né? Então, eu acredito que da mesma forma que a gente falou um pouquinho sobre o sábado, aí a gente também tinha um grupo que eram representados por essa classe de pessoas, que eram os... Não, mas peraí, Edinho, não vai dar spoiler, não. Começava sempre com uma frase ali, qual que era? Ai de vós. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, exatamente. O tempo todo você vê ali que Jesus sempre começava a frase com essa advertência. E esses versículos aí do 13 ao 30 foi realmente um festival de advertências que Jesus fez, e ele literalmente chamando o pecado pelo nome na cara da pessoa. Isso aí me chamou muita atenção.
Mas já eu te dou a palavra, Jim, para você complementar o que você estava dizendo. Eu achei bem interessante também a gente abrir aí no comecinho. Vocês já estão com a Bíblia aberta aí? Olha só como Jesus começa o capítulo 23. Vê aí no versículo 3. Olha só o que ele destaca aí no versículo 3. Fazei e guardai. No caso, vamos ler o 1 e o 2 também, né? Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. O que ele falou para aquelas multidões e seus discípulos? Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus, ou seja, lá naquele posto de líder, quem está lá agora é os escribas e fariseus, né? Verso 3, olha o que ele falou para as multidões. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles disserem, porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Aí no caso está toda a diferença, né? E por isso que ele, depois do versículo 13 em diante, ele realmente, caceta eles de uma forma verbal, né? Que deixa eles desconcertados, porque ali depois do versículo 24 em diante, começa a ficar mais pesado, que ele chama de cegos, vocês como um mosquito engole um camelo, vocês cuidam muito da aparência exterior, né? Mas parece um sepulcro caiado. Hoje, se você for transliterar para os nossos dias de hoje, você vai no cemitério, principalmente os primeiros ali na entrada, aqueles túmulos incríveis, né, de mármore, com aquelas estátuas de bronze, inclusive estão sendo saqueadas aqui em Três Pontas. Aqueles túmulos, assim, aquelas imagens, aquelas coisas muito bonitas, mas lá dentro, que horror, não quero nem ver, né? Então Jesus foi muito assim, foi muito pesado, digamos assim, mas ele falou a realidade que precisava ser dita, até porque os fariseus, eles buscavam autenticidade, eles eram um grupo ali que buscava autenticidade no povo, mas só que não eram autênticos verdadeiramente, né? Então é mais ou menos por aí. Pode continuar, Jim, por favor, que eu acabei te cortando, mas era só para dar uma contextualizada melhor aqui no versículo que os meninos leram aqui. Então, se a gente for analisar quem eram os escribas e fariseus, a gente pode fazer um paralelo com a parte de sábado, onde nós encontramos ali um grupo, um movimento que mudou totalmente aquela região. Foi um grupo que marcou ali, porque a maioria das pessoas queriam ser igual aos fariseus, a maioria das pessoas seguiam a moda deles, porque grandes pensadores faziam parte daquele grupo, a liderança do país fazia parte daquele grupo. Então, eu acredito que, toda a população, ou boa parte da população, se espelhavam naquele grupo. E aí Jesus vem e fala, tá vendo aquele grupo lá que vocês gostam, que vocês acham que representam vocês? Tá tudo errado, não é dessa forma. Esse grupo aí, eles representam apenas o exterior, e o exterior para mim não é importante, eu não olho a aparência exterior, eu vejo o que tem no interior, e o que tem no interior dessas pessoas não tá legal, precisa ser modificado. Ele ainda fala, né, o interior é como tão cheio de ossos mortos e de toda imundícia, né? Uma pessoa chegar e falar isso para você na sua cara, o seu interior tá cheio de ossos mortos e toda imundícia, é muito pesado, né? Tá podre, né? Melhor definindo, né? Não gosto muito de usar essa palavra, mas é isso aí mesmo. Tem uma coisa para falar aqui. Fique à vontade, Amanda. Dizendo que como os líderes têm que tomar cuidado com as atitudes que eles tomam, porque eles geram um movimento de uma grande quantidade de pessoas, né? Muitas pessoas se espelham naquele líder. Então, o que aquele líder fala, como aquela pessoa se comporta, vai gerar, é como um espelho. Muitas pessoas vão acabar fazendo a mesma coisa. E aqui no versículo 14, diz, na minha versão, diz que sobre esses tipos de como que eu posso falar? De atitude que eles tomam, eles vão sofrer um juízo mais rigoroso.
Mais ou menos por aí, né? Porque quem tem mais luz, mais será cobrado. A Bíblia deixa isso claro, né? E, Elaine, vai separando alguma coisa aí pra gente na parte de domingo. Eu só queria complementar aqui o seguinte. Muitas vezes, principalmente assim, como a Amanda colocou aqui, a questão de líderes. Realmente as pessoas, elas seguem... Muitas vezes as pessoas, elas acham que é o seguinte, você começar a colocar regras, você está privando ela das coisas. E não é bem assim, é pelo bem de cada uma delas, né? E para poder, de uma certa forma, proteger elas daquilo que vem de fora. Porque as pessoas, como a gente estava comentando, elas têm que se encontrar no meio de alguma tribo, algum grupo, alguma coisa, elas têm que se encontrar. E quando elas já estão em um determinado grupo, elas têm que a gente tem que proteger elas de uma certa forma, porque nós, queremos ou não, a gente acaba sendo líder, sendo o espelho, como colocou, de uma pessoa. E o tempo todo a pessoa está observando as nossas atitudes, está observando o que a gente faz, o que a gente fala. Um erro pode desabar tudo aquilo que você construiu, principalmente trazendo para o âmbito espiritual. Nós que devemos levar o evangelho, devemos pregar o evangelho a toda criatura, devemos ter muito cuidado com isso, principalmente com as coisas exteriores, né, os estereótipos, porque eu acredito que nenhum dos dois é mais importante. O interior é importantíssimo, mas o exterior também é muito importante, não no caso de se exaltar, chamar a atenção para si, mas às vezes a pessoa, você já viu aquela questão de beleza interior, tem uma espiritualidade incrível, maravilhosa, nada contra, mas aí o exterior, a pessoa é obesa, que é um problema grave, que assola nossos dias, né? Não cuida da saúde, não cuida da aparência, as pessoas acham ver aquela pessoa como um louco, às vezes. Então acaba que complica, e os dois têm que ser equilibrados, têm que andar juntos ali, o interior e o exterior. Porém, nessa questão de espiritualidade, o interior, claro, é mais importante, né? Porque a matéria e a carne, a Bíblia diz também que não vale nada se comparado à questão espiritual aí, que nós vamos alcançar o corpo glorificado, né? Então esse aqui, carnal, realmente ele tem pouco valor nesse âmbito espiritual, mas não é por isso que a gente não deve cuidar, né? Porque sabemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Bom, muito bem, Elaine, o que você separou aí na parte de domingo pra gente? Então, os fariseus, né, eles sabiam, eram pessoas sábias, né, eles tinham ali a lei, eles sabiam, mas eles usavam assim, não para ajudar as pessoas, eles usavam para julgar as pessoas. Então, o conhecimento que eles tinham foi assim, nesse sentido de julgar, Cristo veio e fez totalmente ao contrário. Em vez de Cristo julgar, Cristo ensinava. Porque às vezes a pessoa erra, a pessoa está errando, mas a pessoa não sabe, a pessoa não tem conhecimento. Então, por isso que ele fala, né, que eles viviam de aparências. Eles tinham a lei ali, quem não estivesse fazendo o que eles achavam que era certo, era condenado e era julgado por eles, não só por eles, mas por uma sociedade toda que acompanhava eles. Então foi o que a Amanda falou. A questão da liderança, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes são pessoas ali que não têm conhecimento, que seguem, infelizmente, as pessoas que estão falando, às vezes uma pessoa que não sabe ler, como que eu vou ler a Bíblia? Então, não tem acesso à tecnologia, ela vai seguir líder, ela vai seguir o que o líder está falando. Vai se espelhar em alguma coisa, né? Sim. Então, essa questão de líder é bem complicado, e foi o que ela falou, né? Como você está ali, você está brincando com a fé das pessoas, você está brincando com o que as pessoas acreditam, então o seu juízo vai ser mais pesado, um pouquinho mais severo aí, né? Marcos, pode falar, gente. Eu tenho uma pergunta. Gostaria que você ou a Elaine respondesse. O que você acha que mudou desse capítulo que a gente leu para os dias de hoje? Nada. Primeiras damas? Não, pode falar. Eu passo.
Você complementa e fecha a parte de domingo, né, Elaine? Beleza. A pessoa entendi. Você perguntou o que mudou desse capítulo que a gente leu, Isso. Mateus 23, do 13 ao 30, com os dias de hoje. Isso. A questão dos fariseus para os dias. O que mudou? Cara, eu acho que só mudou o nome da corja. E tem um adicional também. E hoje tá mais, vamos dizer, disfarçado, né? Do que antes. Vamos dizer assim, né? Porque igualzinho a Elaine falou, dando ali o continuado que ela falou ali. O mundo não mudou isso. Igualzinho hoje as pessoas jogam do mesmo jeito, só que não deixa, tipo assim, vamos dizer, não explana igualzinho antigamente. Hoje em dia eles fazem mais escondido. Pega ali junto num grupo de amigos ali, alguma coisa assim, fala, né? Acaba falando, né? Infelizmente. No caso você fala assim, pelas costas. Isso. Falando mal da pessoa ali de frente ali, a pessoa é boa, é isso, mas depois ali, a hora que virar as costas. Realmente. Não acontece tanto hoje, porque muita coisa assim, é intitulada como crime. Então, se você for fazer igual era antigamente, você vai ser condenado por alguma coisa. Mas se não fosse crime, eu acredito que seria do mesmo jeito, que não mudaria de nada. Né, estaria pior, né? Mas vamos pensar da seguinte forma: os fariseus, eles eram os líderes. Sim. Eles eram, as pessoas seguiam eles. Então, eu tô querendo dizer nesse sentido. O que vocês acham sobre nossos líderes hoje? Eu não estou querendo dizer do nosso líder de igreja. Eu falo da nossa liderança geral. Desde política, desde o nosso líder do bairro, desde o líder do movimento hippie, desde o líder do movimento emo. O que vocês acham dessas lideranças? Mudou? Não. Você perguntou eles governam. Os fariseus, eles detinham a lei para eles. Então, vamos colocar entre aspas, eles governavam para eles, porque era o que convinha. Hoje em dia é do mesmo jeito. As nossas lideranças, elas governam para eles, não para nós. Sim. É a minha opinião. Eles criam leis que favorecem eles, Elaine? Sim. Porque, assim, não quero entrar nessa questão de política, mas eu vou colocar aqui para vocês entenderem. Tá, eu sou um morador de rua, eu vou ali e roubo para comer, eu vou ser preso. Eu sou uma pessoa com um cargo muito alto, para se dizer assim, né? Não vamos... E roubo milhões. Mas eu tenho um julgamento, porque eu posso isso. Gente, é crime do mesmo jeito. Então, infelizmente, as leis são para benefício próprio, a maioria. É lógico que tem pessoas, não estou generalizando, mas levando por esse lado, as nossas autoridades, infelizmente, criam leis para se beneficiarem. Eu acredito nisso. Então, nós podemos levar da mesma forma que Jesus disse ali, hoje em dia, não 100%, mas vamos dizer que boa parte da nossa sociedade, então, está podre, está como o sepulcro caiado. A maioria, muitas pessoas hoje, elas têm uma boa aparência externa, mas por dentro não tem nada a oferecer. Peraí. Sim. Eu acredito que é complicado você estabelecer a porcentagem, mas eu acho que a maioria é mais ou menos para essa linha. E se não for nessa linha, é outra, pior ou menos pior. Mas você vê que sempre é a questão do ego, de buscar uma forma autêntica de subjugar, de buscar poder, trazendo para o nosso contexto evangélico, digamos assim, você vê que a pessoa às vezes sobe ali no púlpito e de uma forma tipo jogando indireta, né, atinge a fé de outras pessoas, de outros membros, né, com indiretas, ou às vezes colocando eu não faço isso, eu não sou assim, determinada igreja está errada por causa disso, né? Então você vê de uma forma um pouco mais abafada, mas ainda está ali ainda está presente, e a gente sabe que isso não vai melhorar, né? Isso sempre vai existir. Cabe a cada um de nós buscar por uma autenticidade verdadeira. Se nós somos cristãos, nós temos que fazer acontecer da forma cristã, e não ficar assim...
Igual os fariseus, né? A Elaine comentou aí, né? Eles detinham a lei para eles tinham todo aquele conhecimento, né? Eram homens letrados, escribas, né? Cobravam para escrever cartas, trazer toda aquela coisa que o escrivão fazia, e cobrava muito caro, né? Gerava grana, gerava lucro, fazia dinheiro fácil pela ignorância das pessoas, por não saber ler e escrever, né? Então eles aproveitavam disso. Então eles tinham tudo aquilo ali para eles, de uma certa forma eles manipulavam aquilo a seu bel prazer, a seu próprio benefício, né? Até hoje também, hoje mudou a questão da leitura, que tipo, a maior parte do mundo agora tem conhecimento de leitura. E naquela época era muito pouca gente, né? Era só os escribas lá, vou falar. A maioria era analfabeto. Então, hoje em dia, o povo tá usando outras táticas, né? Tipo, de interpretamento da Bíblia, questão de ganhar dinheiro, tirar dinheiro das pessoas, enganar a pessoa inocente. Aproveitando da ignorância das pessoas, da mesma Sim, forma. questão. Muito bem colocado, Rodrigo. Podemos passar para a parte segunda, gente? Sim. Okay? Eu acho que é o remédio, né, do que a gente falou do sábado, o remédio vem na segunda. Quer dizer, do domingo, o remédio para isso vem agora na segunda. Mas aí deixa eu ver aqui, eu separei umas coisas aqui interessantes que eu pesquisei na parte de domingo ainda. O capítulo 23, Jesus começa com um sermão às multidões e seus discípulos, a gente já falou sobre isso. E ele destaca ali, principalmente aquele fato, né, aquela frase famosa: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso daí está remetido no verso 3. E no versículo 5, se você conferir aí, Mateus 23, 5, olha só o que fala. Praticam, porém, todas as obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Filactério era uma tira de couro que eles enrolavam no braço, e ela tinha uma caixinha que tinha alguns versículos ali da Torá ali dentro, que eles decoravam e carregavam ali, né? Então, no meio das praças, eles tinham que fazer orações com aquela tira de couro, assim, enorme, enrolada no braço. Geralmente era uma tira fina, mas para eles tinha que parecer mais, né? Então, eles faziam uma mais grossa, e essa fita vinha até aqui, e aquela caixinha era colocada na testa. Então, já viram aquele ditado, você quer aparecer, amarra uma melancia no pescoço? Mais ou menos Aí isso. amarravam a caixinha, né, com quantidades de versículos da Bíblia, ali da Torá, que eles tanto seguiam, proclamavam, para poder mostrar mesmo para a pessoa, olha só, aquele homem carrega o filactério, olha só que tamanho daquela tira de couro, e a caixinha ficava nitidamente assim, no meio da testa. Tanto é que eu fiquei pensando, né, será que algum doido já inventou uma teoria da tira de couro ser a marca da besta na mão e a caixinha na testa? Mas é só eu que pensei nisso, viu? Nunca vi ninguém falar isso, não. Então a gente conclui, então, que os fariseus também eles buscavam uma autenticidade, mas de uma forma totalmente corrompida e errada, né? Que acabou deixando aí a vergonha deles registrada no livro mais famoso do mundo. Então, parte de segunda-feira, mudança interior. Edinho, como você estava falando que agora a parte segunda vai ser o remédio, dá a introdução aí dela pra gente, da parte segunda, por favor. O lugar da autenticidade é o coração, o lado de dentro daquilo que somos. Em Provérbios 4:23 diz: de tudo que se deve guardar, guardem bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Essa é uma área muito subjetiva que as ciências exatas e as sociais desejam evitar, mas o mundo religioso conhece muito bem. Questões sobre verdade, autenticidade, realidade e moralidade residem no coração humano, ou seja, na parte racional do nosso cérebro-mente. Os problemas da humanidade, como superpopulação, corrupção, política, terrorismo global, fome mundial e desastre ambiental, procedem das ambições e mazelas do coração. Então, nós podemos ver aí que o que os fariseus fizeram, muitas vezes grupos que são representados pelos mesmos tipos de pessoas como os fariseus, muitas vezes aquilo que eles pregam é algo que eles têm no coração, não é
tipo assim, se a gente analisar, eles têm a aparência externa, mas aquela forma deles de liderar, a forma de tirar vantagem, aquilo ali era o interior deles. É a ambição de cada um. Então, por isso que Jesus sempre bateu muito neles, que eles precisavam de ter uma mudança interior, porque a partir do momento que eles tivessem uma mudança interior, reconhecessem os erros deles, eles teriam a oportunidade de ter aceitado Jesus, e tipo, eles viram Jesus em pessoa, e o que eles tinham dentro deles, não deixaram eles perceber isso. Era tão forte o que eles tinham dentro deles. Era o ego, né? O ego era tão grande que não permitia. E, tipo, eles guardaram muita coisa ruim no coração, quando simplesmente eles deviam seguir aí o que dizem provérbios, né? De tudo que guardar, guarde coisas boas no seu coração. Porque quando você tem coisas boas no seu coração, você vai ter atitudes boas. Se você pensa somente em corrupção, se você pensa somente em maldade, em levar vantagem, você vai externar isso também de alguma forma, mesmo que a sua aparência não mostre isso, mas os seus atos vão ser de acordo com o seu coração, o que você tem dentro do seu coração. Se você só tem desejos bons, coisas boas, se você se preocupa com o seu próximo, se você, quando você passou por uma situação difícil, você aprendeu sobre aquilo, você vê uma pessoa passando sobre o mesmo, você também vai querer ajudar. Então, você vai mostrar aquilo que você tem no coração. Isso vai ser a sua atitude, independente da sua aparência externa. E é o que importa para Deus, né? É o interior de cada pessoa. E naquela época, para os fariseus, eles julgavam somente o exterior, o que não era importante, no caso, para Deus. E se a gente for analisar, isso é importante para Deus, mas eu acredito que também poderia ser importante para a sociedade. Imagina onde todo mundo tivesse coisas boas no coração e as atitudes dessas pessoas fossem de acordo com o correto. Nós também teríamos uma sociedade legal de viver, algo mais fácil de suportar. Por exemplo, estamos passando por um problema grave agora. Se cada um de nós, nossas atitudes fossem somente pensando em ajudar, muitas vezes as pessoas pensam em ajudar, mas levando vantagem nisso. Não é somente o bem. Então, se a gente tivesse somente o bem, somente coisas boas guardadas no nosso coração, mesmo durante os problemas, seria um pouco mais leve passar por isso. Seria difícil? Seria, da mesma forma. Mas seria um pouco mais leve. Mas a gente tem que... remete a ilustração aí também da semana, né? Tá aí um casal tirando selfie e uma pessoa lá na calçada, né? Eu não, na Bíblia, na lição que eu tô acompanhando, eu não tenho. Nada de domínio. Não Vou mostrar aqui, ó. Aí a Elaine mostrou pra gente. Foca melhor aí, Elaine. Isso. Ontem... Peraí, deixa eu achar o lado da câmera aí. Focou. Aí. Ontem eu tive uma questão muito... tirando selfie e um senhor lá na calçada, né? Com certeza precisando de ajuda. Ontem, por exemplo, eu até questionei um exemplo ontem com o Edinho aqui em casa. Eu vi uma situação de um líder que estava ajudando assim, muita gente, né, nessa época de coronavírus, estava ajudando as pessoas que mais necessitavam. E eu perguntei para ele, eu falei assim, você acha que isso é de bom coração? Aquilo está vindo de bondade mesmo da pessoa? Ou você acha que a pessoa está utilizando disso para conseguir algo maior no futuro? Para aparecer, né? Exatamente. Eu falei isso para ele, eu perguntei. Eu pensei a mesma coisa aqui agora. Mas aí, igual eu respondi para Amanda, é uma via de mão dupla. Porque quando você faz coisas boas, as pessoas vão reconhecer que você fez coisa boa. Então, é algo assim, tipo, não sei se vocês às vezes veem alguma notícia na internet ou no jornal. Nossa, fulano encontrou uma carteira e devolveu o dinheiro. Tipo, deveriam ser coisas comuns e hoje em dia é tratado como algo fora da realidade. Nossa, tinha que ser hábito, né?
Como que alguém teve coragem de devolver R$1.000? Assim, levando ainda um modelo mais... Às vezes a gente está assistindo televisão, jogo de futebol. Teve um dia que a gente estava assistindo, o cara fez uma falta, o jogador ia ser expulso, não ia participar do outro jogo, ele chegou no juiz e falou, não foi, sabe, não foi falta. Tipo, aí o juiz voltou atrás e todo mundo foi em cima do jogador. Tipo assim, como você faz isso? Ele ia ser expulso, como você falou que não foi falta? Então... Ele teve a atitude correta e isso Ele foi julgado, porque não era para falar, porque o time dele ia levar vantagem no próximo jogo. E coisas que deveriam ser normais, porque é o certo, são atitudes verdadeiras. Só que as pessoas estão tão acostumadas a voltar a falar daquilo que a gente estava falando, a levar vantagem, que as pessoas esquecem os verdadeiros valores. E a gente, do comentário que a Amanda tinha feito lá, de fazer o bem, é assim, o que a gente falou, uma via de mão dupla. O que está acontecendo muito hoje em dia? A pessoa vai ajudar uma família carente, família que não tem nada, tira foto e posta em rede social. Aí todo mundo, gente, não deve tirar foto para não expor a família. Eu concordo, eu também acho que não deve expor, porque quem está passando por aquilo não está passando por aquilo porque quer. Eu acredito que é uma exposição assim, até meio vergonhosa mesmo. A pessoa se sente mal. Mas assim, você deveria procurar postar, assim, talvez não a foto das pessoas, mas o que você está fazendo de bem, eu acho que a gente deve postar sim. Porque é tanta coisa ruim que se você não vê coisas boas, você desanima. Você fala, não dá. É só coisa ruim. Aí quando você vê gestos bons, você fala, ainda existem pessoas boas nesse mundo. E do tempo que a gente está vivendo, pelo menos eu preciso ver coisas boas. Eu não estou assistindo nem jornal mais, porque de tanta coisa ruim que passa. É morte, tudo bem, é a realidade, mas tem muitas pessoas que estão recuperando. Tem muita gente que está vivendo. Tem muita gente que é dada como morta. Teve casos, senhor de 80 e tantos anos, com problema disso, aquilo, Gente, é isso que a gente tem que ver, sabe? A nossa vida já está tão difícil, se a gente for levar só coisas ruins, o nosso exterior vai ficar cheio de coisas, não assim, absorvendo coisas ruins. E às vezes não é legal a gente ficar absorvendo só coisas ruins, porque o nosso exterior vai demonstrar isso. Então, eu acredito que a parte de segunda e terça não dá para comentar ela separadamente. Que você precisa de uma mudança interior, que é onde a mudança primeiro, e automaticamente a mudança exterior vem. Não adianta você ter uma mudança interior se exteriormente você não muda. Sim. Você tem que transmitir aquilo que você está cheio. Se você está cheio de coisas boas, você vai transmitir coisas boas. E se você está cheio de coisas ruins, coisas negativas, você vai transmitir aquilo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente absorve. Às vezes você não presta atenção, mas lá no seu interior, lá no seu psicológico, o seu cérebro vai absorvendo informações. Então, cuidado com o que a gente fica vendo, cuidado com o que a gente fica ouvindo, cuidado com o que a gente fala, porque às vezes as pessoas estão absorvendo aquilo que a gente está falando. Então, eu acredito... Coração? Sim. Muito bom, né? Dentro do que você comentou, eu achei bem interessante. O pessoal é cheio de modinha em rede social, né? Eu não sou muito chegado a isso, não. Aí lançaram um desafio entre alguns líderes de uma associação aí, que eles postavam os pastores colocando a cesta básica no porta-malas do carro para levar para as famílias. Mas é muito legal que não expunha ninguém. E aí eles iam cumprir o desafio. Agora o desafio fulano de tal a fazer o mesmo. Legal. E foi uma corrente super... Aí você tá entregando a cesta, a pessoa do seu lado e você fazendo o selfie. Gente, a pessoa já tá mal, às vezes acabou de ficar desempregada. Aí você vai expor ela na rede social. Então a gente tem que tomar cuidado também com as coisas boas que a gente vai fazer, porque nem sempre o que é bom para mim é bom para o outro, né? É mais ou menos por aí. E a outra questão também do futebol, o Luan queria falar porque ele gosta muito, ele é ligado, essa é a área dele, então deixa ele comentar, né? Então, nesse exemplo que Depois é você, tá, Amanda? Nesse exemplo que a Elaine deu, que assim, é muito difícil isso fazer.
Tipo, o cara ir lá e assumir o erro. Coisa você vê isso muito no futebol, que é o chamado fair play, né? Tipo, assim, muito de vez em quando você vê, sempre ele tem um cara que ele, vamos dizer, igualzinho o exemplo que ela deu. O cara foi lá, tinham 2 jogadores. O jogador adversário não fez a falta no outro jogador. Chegou que o quê? O juiz foi lá e deu cartão pro outro jogador, acabou que deu errado. Aí chegou, não, o cara que cometeu a falta, chegou e falou, não, aqui, ó, eu fiz isso, então não pune ele. O juiz foi lá e anulou o cartão, igual a Zena falou. E, tipo, é um negócio muito raro que a gente vê. A gente pode tirar do futebol e levar pro mundo hoje. O que seria raro? Eu não entendi muito bem. É o fair play, é isso, a pessoa assumiu... Como é que é o termo? Fair play. Fair play. O que significa? Isso. Traduz. Fair play é você ter uma boa ação ali, entendeu? Tipo assim, você dizer assim, você errou, só que você foi lá e comunicou. A pessoa... Tipo assim, eu cometi uma falta, mas o juiz não viu. Isso. Aí eu vou lá e falo, não, eu isso. cometi a falta sim. Isso é um fair play? Isso. Marco, o fair play, se você for dividir a palavra, fair é justo e play é jogada. Jogar é jogada. Um jogador justo. Seria uma jogada justa. Ah, muito legal. Não sabia, né? Porque futebol eu não É entendo. muito utilizado hoje em dia. Pode falar, Amanda, depois o Rodrigo. A Elaine falou a maior parte do que eu ia falar, então eu vou passar para outra pessoa. Acho que eu falei demais, né? Não, fica bom. O que eu queria falar, eu acho que foi bem falado. Essa questão do interior, de pegar coisa, de não guardar coisas ruins, também é um fato bom, mas também, tipo, algumas coisas ruins que acontecem na vida da gente, a gente pode pegar de experiência, e tipo, para você, e não de guardar rancor daquilo, e sim guardar de aprendizado. Tudo é experiência, né? Parte segunda aqui, gente, voltando aqui para a questão do texto da lição, tudo isso que a gente falou aí remete à questão da mudança interior. Eu tenho uma música de um cantor muito popular, o artista mais famoso do mundo. Ele escreveu uma letra que intitula Man in the Mirror, seria o homem no espelho. E a letra fala totalmente da questão de o que você vê no espelho, quem você vê no espelho. E, logicamente a gente vê a gente, né? E a letra fala que a mudança deve começar com aquele homem, aquela pessoa que você vê no espelho. Então acho muito interessante destacar essas culturas pop também, que às vezes traz uma ideologia muito positiva pra gente, né? E aqui para encerrar, aqui a última parte fala o seguinte: as ideologias políticas e filosofias humanas não podem mudar o coração. Gente, qualquer movimento aí que surge de uma rebeldia da juventude, dificilmente vai mudar o interior da pessoa, embora possa mudar o comportamento exterior delas. As instituições, incluindo até mesmo a igreja e a religião, não podem mudar o coração, embora possam mudar o comportamento humano. Nós também não podemos mudar o coração. Somente o Espírito de Deus pode transformar de dentro para fora. Deus diz: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Ezequiel 36, 26 e 27. Então, acho que aí fechamos com chave de ouro a parte de segunda-feira, né? Se tiver mais alguma contribuição, se não tiver, a gente passa para terça, tudo bem? Sim. Terça-feira? Ok. Elaine, pode dar a introdução para a gente aí da parte de terça? Mudança exterior. Nossa, por que eu joguei isso na Elaine? Só porque eu falei que ela tá mais bonita hoje? Vamos descontrair, né, gente? Aí já mudou, né? Pelo menos o exterior de semana passada para hoje melhorou. Eu achei que você ia falar assim, não é só hoje, eu tô bonita todos os dias. Mas tudo bem, o que você separou aí da Mas, parte assim, de terça pra gente? Foi o que eu falei, a parte de segunda e terça não dá para comentar isoladamente. Uma depende da outra, mas eu grifei a segunda frase do primeiro parágrafo aí. O arrependimento e a transformação do coração nos tornam novas criaturas.
Mas existem 2 perigos relacionados a isso. O primeiro é o de se concentrar somente no exterior, sem ter experimentado uma real mudança do interior. E a segunda está lá na outra página. Quer ver? No primeiro, segundo, terceiro parágrafo. O segundo perigo que podemos cair é de concentrar no interior sem nos importar com as atitudes e ações exteriores. Isso é igualmente perigoso, porque a verdadeira transformação ocorre em ambos. Se não houver manifestação exterior, surge a dúvida se o poder que está operando no interior é realmente de Deus. Tudo que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura, mas o que sai de dentro, isto é, do coração da pessoa, é o que faz com que ela fique impura. Esse versículo aí já dá muito pano para manga, né? Mas dentro dessa questão que você colocou aí, Elaine, eu vejo hoje, gente, as pessoas buscam autenticidade, serem verdadeiras e se encontrarem. Tudo dentro daquilo que a gente está comentando aqui. Porém, você vê movimentos até religiosos pregando uma ideologia que pode até trazer uma filosofia muito bonita, mas você vê que é muito exterior. Um fato é de que você vê muitas religiões hoje pregando o seguinte: não, Deus é espírito e eu tenho que adorar ele em espírito. Não há nada de errado com isso, mas aí a pessoa complementa. O que eu faço fora disso não tem problema nenhum. Como eu pratico o meu sexo, né? Como eu pratico o meu estilo de vida, a pessoa totalmente corrompida ali na questão econômica e financeira, né? Isso não importa, porque eu adoro a Deus em espírito e em verdade, eu sou verdadeiro. E acaba que separa as duas coisas. A gente está vendo aqui que a Bíblia deixa claro que não tem como você separar as duas coisas, você tem que cuidar das duas coisas, interior e exterior. Edinho, o que você separou aí na parte de terça-feira? Edinho e Amanda, fiquem à vontade. Pode falar. Essa parte de terça, eu acho que eu vou passar ela. Vai pular? Ou vai pedir ajuda para a sua universidade? Ele passou. Eu estou lendo um livro que eu comecei ele ontem. E eu não sabia sobre o que ele era e eu achei muito interessante, que fala sobre as atitudes das pessoas, por que as pessoas tomam certas atitudes e quais são as desculpas que elas têm para aqueles tipos de atitude. Por exemplo, muitas pessoas usam, tipo, na minha infância foi muito difícil, por isso, hoje em dia, minhas atitudes são difíceis, minhas atitudes são, vamos falar assim, eu não consigo arranjar um emprego, eu não consigo lidar com aquele tipo de pessoa, com aquele líder no meu trabalho por muito tempo, porque ele não aceita. Em geral, esse livro, ele diz que as pessoas dão muitas desculpas pelas atitudes que elas tomam. E eu falei, nossa, olha, eu achei que até que encaixou na lição que a gente está recapitulando hoje, que a gente acaba dando muita desculpa das nossas atitudes por alguma coisa que aconteceu com a gente na infância, ou porque a gente teve alguma dificuldade e assim por diante. E realmente, eu acho que a gente tem que parar, olhar e ver se realmente são aquelas coisas que faz a gente ter aquela atitude, ou se a gente está, tipo, simplesmente usando o que aconteceu para a gente tomar certo tipo de atitude. No caso, seria uma desculpa, né? Eu tenho uma desculpa para tudo que eu faço. Tudo que a gente faz, exatamente. Só que a gente tem que tomar cuidado. É muito complicada essa questão. Não é porque às vezes a pessoa fez uma coisa de errado que o interior dela não está mudado. Sim. Porque a gente está em constante provação. Pode ser que, nossa, meu interior eu mudei, mas isso não significa que eu não vou errar. Às vezes o erro é público, às vezes
é um erro assim que vem à tona, todo mundo te julga, mas isso não significa que o seu interior está mudado, suscetível ao erro, todos nós estamos, não tem ninguém perfeito, perfeito foi só Jesus. Então não é porque eu errei que eu não estou mudada. Eu não posso estar errando, continuar, persistir no meu erro, mas errar a gente tem, assim, a gente infelizmente está sujeito a isso, então a gente tem que tomar cuidado para não julgar, porque você viu que a pessoa fez uma coisa, ai, nossa, é exterior, olha, ela está fazendo... Não, gente, não é isso que a gente está querendo dizer. É simplesmente isso, não é o nosso trabalho julgar. Sim, mas a gente, infelizmente, a gente acaba julgando, mas então a gente tem que tomar cuidado com isso, que a gente está falando de mudar o interior, que se o meu interior está mudado, o meu exterior vai refletir, sim, vai refletir, mas nós somos humanos. Não é simples uma mudança dessa. Não. Porque é fácil a gente falar. É fácil a gente falar, ó, a gente precisa fazer isso, porque a gente tem a receita. Sim. Mas nós somos pecadores. Nós estamos, é o que você falou. Os ingredientes, né, Amanda? É igual a gente falou dos líderes, a gente se espelha no líder, mas ele tem direito de errar, ele também é ser humano, então a gente tem que tomar cuidado para não estar julgando as pessoas. Errou, se você tem a oportunidade de conversar, de às vezes dar um conselho, mas nunca julgue, porque não significa que a pessoa errou, que ela não tem Cristo no coração. Ela tem, foi um momento de fraqueza, então ela caiu ali no pecado. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes uma coisa que a pessoa fez, ela vai ser julgada o resto da vida, e às vezes a pessoa já mudou. Então tomemos cuidado com essa questão aí porque eu estou mudada, não significa que eu não vá pecar, infelizmente, né? E aí rapidinho, Marcos, e aí cabe um senso crítico, tomar cuidado com quem você está seguindo. Primeiramente, nosso espelho é Jesus, mas muitas vezes nós admiramos pessoas. Isso é comum, a gente tem admiração por certas pessoas, pela trajetória, pela história de vida, mas devemos ter um senso crítico para o que nós admiramos. Mais ou menos por aí. Eu vejo também se tem dois extremos, porque pensa bem para você ver, igual a Elaine colocou assim, a pessoa errou no passado, não quer dizer que ela vai continuar errando, porque as pessoas mudam, isso é fato. Eu mudei, vocês mudaram, todos nós mudamos. O bom é quando a gente muda para melhor, né? Não há uma regressão. Agora também tem a questão de, às vezes a pessoa se demonstra mudada exteriormente. Eu vou usar um exemplo aqui bem complicado. Talvez uma pessoa que teve um problema sério com pedofilia, que teve um problema sério com estupro, que teve um problema sério com furtos. Às vezes a pessoa já está ali mostrando para você que está transformada, mas no íntimo dela não conseguiu livrar daquilo ainda. Tanto é que a gente tem que conhecer, né? É bom você ter ciclos e vínculos de amizade para você conhecer melhor a pessoa. Isso às vezes é complicado. Hoje em dia, nosso meio é complicado. Tanto é que teve um caso aí, alguns anos atrás, de uma pessoa que estava evangelizando, dando estudos bíblicos para um ex-estuprador, ex-detento de cadeia. E aí ele estava realmente sendo transformado, mas só que ele não conseguiu levar aquilo para frente. Acabou estuprando e matando a pessoa que estava evangelizando ele. Então a gente tem que ter cuidado e saber equilibrar as coisas também. Não, essa pessoa que realmente parece que está mudada. Mas aí você tem que ter cautela, você tem que orar muito para aquela pessoa. E também tem o fato de, ela foi uma pessoa horrível no passado. Você não pode ficar também assim 100% desconfiado dela, porque senão você fica uma pessoa chata, né? Você bloqueando. É um complexo. É uma questão de equilíbrio, na minha opinião. Exatamente. Equilibrar. Deixa eu ver aqui, tem umas pessoas comentando aqui, participando nos comentários. Deixa eu mandar um bom dia aqui. Tem muita gente assistindo. Coloca aí pra gente ver os comentários. Vou comentário aqui.
Johnny, bom dia, Johnny, Wellington, Marlene Castro, Regina Castro, Marceli, Agnaldo Barreto, Amanda, Lucas entrou para ver a gente aí, Lucas, participa aí nos comentários, Euler, Cauã Castro, Tamires, Zenaide Vieira, bom dia para vocês. Sua mãe, Amanda. Deixa eu colocar aqui aí a Zenaide mandou um bom dia pra gente, bom dia, feliz sábado, seja bem-vinda. Bom dia, e o mamãe. Wellington passou aqui por Três Pontas, comportor, fez uma amizade com o pessoal aqui, né, Wellington? A gente tá com saudade, vem visitar a gente, e ele colocou esse comentário aí, ó. Quem tem telhado de vidro, não joga pedra no telhado do vizinho, senão quebra, né, Wellington? É mais ou menos por aí, né? Não julgue, como a Amanda falou, a gente não tem autoridade, não é o nosso papel. Eu não tenho formação jurídica. E mesmo que eu tivesse, é para mim cuidar das questões sociais aqui, né? Nessa terra. Eu não tenho. Os juízes daqui hoje em dia, eles julgam as leis, eles não julgam o interior. Deixa eu ver aqui, tem mais gente. Mas, enfim, a família Castro está dando uma audiência incrível aí para nossa live. Hoje nós estamos tendo a participação aí do Edinho com a Amanda, diretamente dos States. Eu não lembro, vocês podem falar aí a localidade aí? A gente está na cidade de Starkville, no estado do Mississippi. Estado do Mississippi, ó, o Wellington aí, ó. Mandando mais mensagem aí. Saudade também, meus amigos. Terra do Elvis Presley. Terra do Elvis, ó. Bola bambu. Muito bom, gente. A conexão da Helena é meio complicada, né? Já ela entra de novo. Sim. Mas então tá, gente. Passando então para a parte de quarta-feira, nós já estamos aí, já são 10h30 aqui no nosso horário aqui, Edinho. Te falei que passa rápido, o assunto tá tão bom que a gente chegou na quarta agora. Sim. E temos pouco tempo aí, já vamos encerrar, porque às 11 horas nós temos as pregações aí na Novo Tempo, na Rede Novo Tempo, e também pelos serviços de streaming via internet. Então nós vamos no máximo aí até próximo às 11 horas para não atrapalhar a programação de sábado, né? Que deve ocorrer também a questão aí de nós participamos juntos aí do culto divino. Deixa eu ver aqui uma coisa, rapidinho, beleza. Então vamos passar aí para a parte de quarta-feira, os meninos aqui vão ler, e quem quiser comentar sobre o que eles leram, fiquem à vontade. Tudo bom aí? Tudo pronto, tá na agulha? Espera aí só um minutinho. Tem bastante gente aqui comentando, falando alguma coisa, deixa eu ver. Muita gente assistindo. Legal, gente. Vocês têm a oportunidade aqui, repetindo os recadinhos, para quem entrou agora, vocês têm a oportunidade de participar com a gente através dos comentários, e se você quiser participar também ao vivo, eu consigo colocar a câmera do seu celular aqui para participar na live com a gente, tá? É só você comentar aí, eu quero participar da live, aí eu mando o link para você, e você entra ao vivo aqui com a gente, via Facebook ou via WhatsApp, é só entrar em contato comigo, tá bom? Então agora sim, vamos para a parte de quarta-feira. O que vocês separaram aí pra gente? 1 Coríntios 10, 31 a 33. Isso. Então, começar aqui no versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. Fazeis tudo para a glória de Deus. Não vos torneis a causa de tropeço, nem para julgar Deus, nem para gentil, nem para judeus, nem para gentios, nem para tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando meu próprio interesse, mas de muitos, para que sejam salvos. Você leu até o 33, né? Isso. Ok. Edinho, Amanda, Elaine. Joga na roda aí para vocês. 1 Coríntios 10, 31 a 33. Quer fazer qualquer coisa, seja para a honra e glória de Deus. Complementem aí. Ô Marcos, a gente está passando por um problema bem complicado por um vírus. Os primeiros indícios desse vírus, ele vem pela alimentação de animais
que não constam na lista que Deus deixou para o ser humano como puro, próprio para o consumo, certo? Os indícios, assim, a gente ainda não sabe se realmente foram... Teorias, né? Uma delas é que veio do morcego. É o morcego e tem, eu acho que é pangolim, que é o outro. É um bichinho que está quase em extinção lá. Se a gente analisar, há uns anos atrás, a gente também teve a gripe suína, né, que um vírus que veio também do porco, que é outro animal que não é considerado puro para consumo, segundo Levítico 11. Então, o que diz aqui? Fazei tudo, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a honra e glória de Deus. Quando nós desonramos a Deus, nós podemos sofrer. Colhemos resultado. E muitas vezes, quando eu cometo um erro, talvez esse erro não vai fazer com que somente eu sofra, mas esse erro pode trazer prejuízo para a minha comunidade, para a minha sociedade. Então, quando eu erro, assim, não que todo mundo erra, mas tem certos erros que você não vai pagar sozinho. Por exemplo, aconteceu alguma tragédia com você, por alguma besteira, algum erro que era evitável, se você simplesmente seguisse a Bíblia, se você seguisse o que Jesus deixou, você deixaria, muitas vezes, a família sua não estaria sofrendo com aquilo, seus amigos, seus vizinhos, você poderia modificar toda uma comunidade simplesmente por guardar as leis de Deus. Isso aqui, nem pensando, tipo, nem pensando na mudança interior, tipo, eu estou convertido totalmente, eu modifiquei meu coração. Não, sem pensar por esse lado, só de você seguir a lei friamente. Eu não vou comer os animais impuros, não vou comer carne desses animais impuros que Deus deixou. Friamente, sem pensar em mudança no coração. Só isso, você já estaria fazendo um benefício. Só que, quando você faz buscando uma mudança de coração, você vai ter um benefício dobrado. Maior, né? Vai ser realmente autêntico e verdadeiro. Se você seguir aquilo friamente, você já vai estar trazendo benefício para a sua vida. Agora, se você fizer buscando realmente a mudança de coração, você vai estar mudando 2 vezes mais. Você vai estar trazendo mais coisas para agregar ainda. Essa questão que você colocou aí, você seguir friamente. Eu, quando tive esse estudo dessa questão da alimentação, que eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, nem imaginava que tinha isso na Bíblia, né? E aí, quando eu cheguei em casa e comecei a conversar e comecei a evitar certo tipo de alimento que era comum aqui na minha casa, a minha mãe, de certa forma, ela foi meio que obrigada a comprar coisas mais saudáveis, porque ela via que eu não alimentava mais daquilo, né? Então aí ela meio que de uma forma meio que obrigada, né? Eu não obriguei ela a nada, mas ela começou a comprar coisas mais saudáveis e isso acabou trazendo benefício para minha família, porque tanto a minha mãe como meu pai, eles tinham uns probleminhas ali a causa era a má alimentação. E aí esses probleminhas começaram a sumir. E se Então, você pensar, que nem você falou, seguir de uma forma, às vezes até friamente, o interior da pessoa não mudou. No meu caso, tinha mudado, viu, gente? Sim. Mas, de uma certa forma, você trouxe benefício, você exportou esse benefício que você adquiriu para você. E se você pensar, eles não sabiam o que realmente, o porquê realmente você estava fazendo aquilo, mas eles seguiram, e através disso, eles viram os benefícios, e através disso eles podem parar para pensar, opa, esse negócio é bom. Ei, Marcos, me explica aqui, me ensina aqui, de onde você tirou isso, eu quero seguir. Exatamente, né? Aguça a curiosidade da pessoa. Apesar de que hoje em dia a gente está vivendo aí momentos também que o pessoal está buscando mais isso, né? Porque acaba sendo moda, né? Esse negócio de fitness, né? As academias, uma boa alimentação. Então acaba que as pessoas estão buscando mais isso. Mas é uma forma também da gente pregar a questão da curiosidade. Quando você atribui a um estilo de vida, a pessoa pergunta, mas por quê? Mas que bom que se nós tivéssemos mais modinhas que ajudassem, tipo, de forma saudável, né? Igual a gente vê muita modinha, tipo, li o livro e tal, de pessoas buscando conhecimento,
Não só, tipo, a gente está pregando aqui o conhecimento bíblico, mas pessoas buscando conhecimento de administração, as pessoas buscando conhecimento de vivência, buscando conhecimento de viver em sociedade. Então, são modinhas boas. Nem tudo que é modinha a gente também vai julgar que é ruim. Tem coisas que podem ser positivas, desde quando existe o equilíbrio. A partir do momento que essas pessoas vão para um lado muito extremo, isso talvez pode prejudicar. Mas a partir do momento que você adere a algo que tenha certo equilíbrio, você pode fazer com que aquilo ajude o seu exterior, e com a mudança interior, você pode combinar isso. No caso, modinha, ela é ruim porque ela vem e passa. Agora, se ela deixou um ponto positivo para muita gente, então tá bom, né? Olha só aí, ó, a questão de... A gente tá falando de alimentação, olha o que o Wellington comentou aí, ó. A minha feijoada fazendo sucesso até hoje. Modéstia à parte, a minha feijoada faz sucesso, viu, gente? Quando a gente for ir, então, pode convidar, tá? Com certeza. Vamos combinar assim. Esperar passar essa pandemia chata aí que não quer se calar pra gente reunir, fazer aquele almoção de novo aí pra gente almoçar todo mundo junto no sábado. Você tá convidado, viu, Wellington? Vem participar também aqui com a gente, já que você veio. Eu achei que você ia falar que tá convidado, Edinho. Hã? Achei que você falasse que tá convidado também, viu, Edinho? Pode vir. Não, mas já falei que quando você vier, a gente vai reunir, né? Então convidei o Wellington, porque o Wellington passou aqui, deixou saudade e nunca mais voltou, né, Wellington? Muito obrigado pela sua participação. Deixa eu ver se mais alguém tem comentários aqui. Aí tem mais versículos aí na parte de quarta. Você vai ler todos ou você quer que já dá um apanhado? Vou deixar os meninos lerem aqui, né? Para ter a participação dos juvenis aqui. Pode ler o próximo versículo. Em Romanos 12, no versículo 1 diz: Rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentai o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, que complemento, hein? Você estava falando aí, Elaine? Que diz Romano 12, Não, para você. Eu quero comentar no final para fazer um apanhado geral. Pode dar sequência aí. Que autenticidade que é essa? Ok, pode ler, Rodrigo. Vou ler Filipenses 4 e 8, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, ou algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Algumas traduções falam no finalzinho desse versículo: seja isso que ocupe o vosso coração, né? E a gente falou um pouquinho sobre coração na parte de segunda-feira, é isso mesmo? Né? Citou até o Provérbios 4, 23, é isso mesmo. Guardando aí a parte do coração. E 2 Coríntios 3, 18, Rodrigo? É todo nós, com o rosto todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, e glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, com pelo Senhor o Espírito. Muito bem, Elaine, pode fazer o apanhado aí que você disse. Não, então, aí na pergunta vem falando para a gente descobrir, né, a relação dessas passagens com o texto-chave lá, né, quando Jesus fala, ai de vós, fariseus, e vai falando aquele monte de coisa. Aqui, a gente tem 5 pontos, né, que a gente pode usar que eles não tinham, porque eles viviam de exterior, que é a primeira parte, né, que o Edinho falou da questão da alimentação. O nosso corpo é um templo, né? Então tudo que a gente for fazer, comer, beber,
que seja, né, para honra e glória de Deus. E complementando o verso, mas no final fala que isso não deve ser causa de tropeço, né, para as pessoas. Em Romanos fala da transformação da mente. E em Filipenses fala que tudo que é bom, tudo que é agradável, né, coisas boas devem ocupar os nossos pensamentos, né, e automaticamente o nosso coração. Coríntios fala lá que a nossa imagem ela deve ser transformada, então não é só interiormente, exteriormente também, né? A gente, quando a gente faz tudo isso ali que eu comentei, automaticamente a nossa imagem é transformada. E em Salmos encerra ali um pontinho que eu coloquei, quando seu interior mudou, o seu exterior mudou, a confissão e o arrependimento também. A mudança também depende dessa confissão, arrependimento. Então eu fiz um apanhado geral dos textos aí que a gente acabou de ler. Exatamente, apresentei o seu corpo como sacrifício vivo, seu culto racional. Só da pessoa realmente expor ali o batismo dela publicamente, eu acredito que o Espírito Santo já fez uma grande obra, né? Apesar de que a gente vê casos isolados que a pessoa toma banho, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem que acreditar, tem que dar uma chance ali que a pessoa está buscando, pelo menos buscando mudança, né? E voltamos naquela de não julgar, né? Não achar que a pessoa está fazendo aquilo ali para aparecer ou sei lá, por algum outro interesse pessoal. Parte de quinta-feira. O Senhor do exterior e do exterior. Eu quero jogar isso aqui na Amanda com a Edinho, tá? Porque essa parte aí de o Senhor do interior e do exterior fala muito mesmo de tudo que a gente comentou para trás. Então, podem dar a introdução aí e passar a bola para a gente depois. Mas eu quero ouvir vocês, até porque vocês falaram bem pouco, né? Eu vou ler o primeiro parágrafo da lição de quinta-feira, que diz assim: para sermos reconhecidos como cristãos autênticos, nosso interior e exterior devem estar em harmonia. O coração deve inspirar e nutrir as manifestações externas da vida espiritual. Isso é algo que nenhuma ciência ou poder na Terra pode realizar. Acho que foi a Elaine que falou em algum momento para trazer que não adianta só mudar o exterior e não modificar o interior, não adianta só modificar o interior, mas também não mostrar. Então, são algo que tem relação. Quando você muda, mas só que tem que começar primeiramente. Até o título fala, o Senhor do interior, então o interior vem primeiro. O Senhor do interior. Quando você muda o seu interior, não tem como você não mudar o seu exterior. Não tem como não haver mudança. É necessário haver mudança. Quando Deus modifica algo, ele modifica por completo. Ele não vai fazer só uma parte. Ele vai modificar tudo. Então, notoriamente, é algo até legal que eu costumo, às vezes, parar para pensar ou reparar. Você vai ver isso acontecendo com muitas pessoas, tipo, você lembra aquela pessoa, aquela toda simplesinha, aquela pessoa às vezes que tinha uma vergonha, quando chegou ali na igreja, aí ela se batizou, ela começou a estudar a Bíblia, em questão de 6 meses, 1 ano, você já vê aquela pessoa tomando liderança, modificada totalmente. Você tá me expondo aí, Edinho. Oi? Tá se expondo aí? Tá me expondo aí. Então, mas eu acho que isso serve para cada um disso. Se a gente parar para pensar, né, quem eu era, como mudou, a partir do momento que você buscou essa mudança, igual você mesmo, para analisar, Marcos, como era, como mudou. Vamos lembrar do Marcos quando ele chegou na igreja. Você estava lá no cantinho, cabelão, ficava lá quietinho na dele hoje. Então, eu estava comentando com a Mara aqui, ó, Marcos, tudo bem. Anel, vestindo roupa preta de caveira, né? Todo mundo me dragão, Marcos gostava de dragão. Não conseguia falar com ninguém.
dificilmente eu respondia um cumprimento de bom dia. A timidez era tão grande que eu tinha vergonha de falar. Realmente, Deus fez uma obra e está fazendo uma obra completa na minha vida. Mas por quê? Porque não existe meia obra. Ou é uma obra que tem que ser completa. Não existe a conversão, meia conversão. Ou acontece realmente, ou não acontece. Desvios durante o caminho vai acontecer, porque nós somos humanos e nós somos pecadores. Não é que aquela pessoa não está mudada de verdade, porque ela pecou. Não, não é isso. A mudança é você ver, você consegue ver nitidamente uma pessoa ser transformada da água para o vinho. No jeito de conversar, nas atitudes. Então, eu acredito nisso. Se a gente seguir mais um pouquinho aí, no texto, o apóstolo Paulo, ele descreveu como a verdadeira autenticidade e santidade, o apóstolo Paulo descreveu como a verdadeira autenticidade e santidade podem ocorrer unicamente por meio do poder transformador divino. Ou seja, não é algo que nós conseguimos mudar sozinho também. Se não existir Deus, se não existir Jesus nesse processo, talvez a mudança interior não será verdadeira. E aí a gente vai ficar só com a mudança exterior. Para haver mudança interior, Jesus precisa estar no processo. Ou melhor, ele precisa liderar o processo. Ele precisa cuidar do processo. Aí Paulo diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso vem de Deus. Nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Paulo mesmo diz aí, não levando em conta os pecados, porque Deus sabe que nós vamos falhar. Mas a partir do momento que nós buscamos uma transformação em Cristo, quando nós pecarmos, nós vamos parar para analisar, nós vamos buscar se arrepender daquilo, confessar e tentar não fazer mais. E se Jesus não tivesse nesse comando, nós não perceberíamos, perigoso a gente não perceber o nosso pecado. Mas como o Espírito Santo, ele nos mostra em que ponto nós estamos pecando e como fazer essa mudança interior e exterior. E outra coisa que a gente leu hoje aqui é na quinta, que a gente leu na quarta, tipo assim, essa mudança não é simplesmente, Marcos, você se batizou, você está mudado, você não precisa fazer mais nada. Na quarta-feira a gente leu um dos versos que falava, essa mudança ela ocorre de glória em glória, ou seja, dia a dia. Cada dia um passinho, cada dia uma coisa. Vamos pensar assim, 100%. Aí durante a minha trajetória eu atingi, 80% dessa transformação. Se eu paro aqui em 80%, eu não vou continuar, ela vai regredir naturalmente. Ela não para naquele momento. Então, para mim continuar para o 81, para o 82... Ou para manter o 80... Isso, eu preciso buscar essa mudança diária. Se eu paro aqui, ela acontece isso, vai regredir. Então, é uma mudança que precisa ser buscada dia a dia. Relacionamento diário. É um relacionamento diário com Deus. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Como ter um relacionamento diário com Deus? Como buscar essa mudança interior? Realmente. Eu vejo aqui também na parte de quinta-feira, lá no finalzinho, ali falou umas coisas interessantes. O último parágrafo traz o seguinte: reflita se você está intimamente ligado a Deus. E aí ele dá algumas áreas aí embaixo. Sim. Primeiramente, administração do tempo / guarda do sábado. Isso aqui é uma coisa que está bem complicado, principalmente agora nessa questão de pandemia, né? Porque tem muitas pessoas que não tá nem aí, o sábado está sendo um dia qualquer, né? Tá fazendo todas as atividades normais, só pelo fato das igrejas estarem fechadas. Isso a gente vê, o exterior a gente vê, né?
Então isso é bem complicado. Reverência e adoração, finanças e dízimo, saúde, regime alimentar, exercícios de nutrição, modéstia e vestuário, meios de comunicação e internet, relacionamentos e família, casamento e sexualidade. Então isso daqui eu achei bem interessante, fechando aí a parte de quinta-feira, que a gente tem que pensar. Eu acho que essas áreas aqui são as principais, né? É um manualzinho que tem aí, né, Marcos? Como? É um pequeno manual. É mais ou menos, isso aqui reflete, acho que a vida de todo mundo, né, numa forma geral, se não for todos os pontos, a maioria deles. Então a gente tem que saber o seguinte, a pergunta não, no caso, né, reflita se você está intimamente ligado a Deus. Como está a sua vida em relação às áreas abaixo? Em quais áreas você mais necessita do poder divino para realizar uma mudança? Então aqui a gente tem que fazer uma reflexão interna e pessoal. Em qual área eu estou aqui deixando a desejar, né? Então fica aí a dica, a lição trouxe essa dica aqui interessantíssima. E já são aí 10h52, a gente já tem que partir para o encerramento. Cada um dá uma contribuição. E ainda é 8h52, acho que a gente tem mais 2 horas, hein? No horário de vocês tem, né? Aqui no sul de Minas, Brasil, a gente já tem que encerrar. Já são 10h52 aqui. Aí são... Em Jundiaí também são 10h52. Como é que é, Elaine? Em Jundiaí também são 10h52. E aí, Edinho e Amanda, que horário que é aí? Aqui são 8h52. Nossa, hein? Então, a gente está em horário. Estamos em horário de verão aqui, então são 2 horas de diferença. Horário de verão? Isso. Geralmente, o normal sem ser horário de verão é quanto tempo? 3 horas. 3. 3 horas? Isso. Entendi. Então, se voltar e sair do horário de verão, vocês vão ter que levantar sábado que vem mais cedo para participar aqui da live, né? Não, mas o verão começou agora, então a gente tá tranquilo. Escaparam, né? Tomara que essa pandemia passe logo, senão vocês vão ter que acordar mais cedo ainda. Mas tudo bem. Sexta-feira, Cristo no coração. Eu pedi para os juvenis preparar alguma coisa aqui. Parte de sexta, Rodrigo, depois o Luan. Fiquem à vontade aí. O que vocês separaram aí da parte de sexta? Cristo no coração. Cristo no coração é nada menos do que ter confiança, né? Em Deus, nas coisas que Ele faz. Também a gente tem o critério aqui, que tudo que a gente vai fazer, a gente tem que colocar Deus sempre no primeiro lugar. Que tipo, você fala assim, mas se eu fazer de tal forma, eu acho que vai dar mais certo. Não, a gente tem que sempre confiar em Deus, que aqui tá dizendo que Deus tem sempre o melhor pra gente. Muito bom, isso aí mesmo. Bom, o que eu vi que eu refleti muito também quando eu comecei na igreja, comecei a, tipo assim, vamos dizer ali, ver a palavra de Deus. Tem muita gente que... Ter Cristo no coração? Começa a ter Cristo no coração por causa de medo, vamos dizer assim. Tem medo do que vai acontecer pra frente no final dos tempos, que aí começa, né? Vai fazendo os estudos, aí começa a ter medo, sim. Mas depois que explica certinho, que ela entende, ela vê que não é aquilo. Que Cristo ali, ela quer salvar ela e quer poder fazer o bem na vida dela. E também não adianta só querer a pessoa também querer uma vida boa, desejar uma vida santificada se ela não pratica. Você fala assim, Deus, faz uma oração lá e fala, Deus, por favor, me dá uma vida boa, me dá uma vida santificada do Senhor, mas a pessoa não pratica. Fica de braços cruzados. Isso, vamos dar um exemplo, né? exemplo que tá acontecendo. Tem gente dormindo, em vez de aproveitar no sábado, aproveitar o sábado, não, tá dormindo até tarde, não tá vendo os cultos, não tá fazendo nenhum estudo da lição, vamos dizer. Vivendo normalmente, como um dia normal da semana. O sábado deixou de ter aquele momento especial. Isso. Né? Infelizmente a gente tem visto isso acontecer. Deve estar até agradecendo, né, para poder dormir até mais tarde. Com certeza, né? Porque imagina, tipo, culto de quarta e domingo é aquela coisa que vocês sabem como é que é a frequência. Aí chega no sábado, tem que ir na igreja hoje, aquela coisa, tem que ir. Ninguém é obrigado a nada, né? Mas se você está querendo uma mudança, você tem que praticar e buscar essa mudança, né? Elaine, parte de sexta-feira, suas últimas palavras, depois Edinho com a Amanda encerra pra gente, que nós já estamos com o tempo estourado. Então, eu vou encerrar aqui
fazendo um apanhado geral, né, que a gente está aí em constantes mudanças. E não é porque eu falhei hoje que eu não estou buscando uma mudança. Então, independente de qual seja a nossa luta, ela é diária, ela é constante. Então, por mais que você não esteja conseguindo mudar, porque isso não depende da gente, depende de Deus, basta você buscar, você clamar, Ele vai te mudar, Ele vai te dar essa mudança. Então, que a gente não desanime, que a gente busque, que se você não está conseguindo, não desanime, porque uma hora você vai, quem busca alcança, e uma hora a gente vai alcançar. E Deus, ele não faz nada para trazer sofrimento para gente. Então, ele não tem prazer no nosso sofrimento, né? Ele quer que a gente seja feliz. E se você está buscando, está tendo provação, não desanime, porque a vitória chega e você vai conseguir chegar lá. Amém. O Elton até comentou aí, nós precisamos, deixa eu colocar de novo, nós precisamos passar por uma metamorfose diariamente, né? Até o Maluco Beleza cantava aí, né? Que preferia ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela opinião formada sobre tudo. Você não precisa bater o martelo e tudo, a gente tem que estar sempre buscando aprendizado novo, né? Evoluir. Edinho e Amanda, por favor, suas últimas palavras, parte de sexta. Eu vou ler o primeiro parágrafo e um dos últimos. Eu acho que está bem. Deus não pede que renunciemos a coisa alguma que traga benefício para nós. Em tudo que faz, Ele tem em vista o bem-estar de seus filhos. Cristo tem coisas incomparavelmente melhores para oferecer do que aquilo que estão por si mesmos buscando. O ser humano provoca os maiores males e a maior injustiça para consigo mesmo, quando pensa e age contrariamente à vontade de Deus. Ou seja, quando estamos buscando nossos próprios desejos, estamos prejudicando a nós mesmos. É correto desejar ser bom e viver uma vida santificada, mas nada disso tem valor se ficar apenas no desejo. Ou seja, não adianta nada buscarmos a nossa própria mudança em nós mesmos. A mudança, ela tem que vir de Jesus. A partir do momento que a mudança vir de Jesus, não ficar somente no desejo, apenas coisas boas vão acontecer em nossas vidas. No sentido que coisas ruins acontecerão? Estamos sujeitos a isso. Mas nós não vamos estar sozinhos nessas dificuldades. Né? Nós vamos ter paz no coração e nós vamos ter certeza de que Jesus está conosco. Amém. Amém. Então pessoal, mais uma vez aí nós transmitimos aqui o estudo da lição da Escola Sabatina Jovem online. Sábado que vem, se as nossas igrejas ainda estiverem fechadas, nós voltaremos aqui para fazer o mesmo em nome de Jesus. Espero que esse estudo tenha contribuído aí para o seu crescimento espiritual, inclusive nessa área dessa questão de interior e exterior, que você sempre coloca aí em equilíbrio com a ajuda e o poder do Espírito Santo, tá bom? Você tem então um bom dia, um feliz sábado, e vamos dar uma saudação JA para o pessoal aí que está nos assistindo. Votem sempre aqui na live, Deus vos abençoe. Muito obrigado, Elaine, muito obrigado, Edinho e Amanda. Fiquem com Deus e até a próxima. Amém. Fiquem com Deus.